Nós vamos ler a mensagem do livro Fonte Viva, de Emmanuel, cujo título é Fermento Espiritual. E é um comentário, um excerto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz precisamente o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E depois Emmanuel disserta: o fermento é uma substância que excita outras substâncias, e a nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos connosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas guardam-nos a atuação mental inevitavelmente. Os raios da nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. As nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Os nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno dos nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. As nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio das nossas ações. Nas origens das nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede da nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é a fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor, revela-se-lhe reto e limpo. Agora vamos fazer uma oração de início dos nossos trabalhos, pedindo que nos unamos em torno desse objetivo, procurando tão somente canalizar as nossas forças e a nossa vontade para esse mistério, a fim de podermos estabelecer a ligação com os benfeitores espirituais que, em nome de Jesus, em nome de Deus, aqui se encontram conosco. E mesmo com aqueles que se encontram em patamares mais elevados. Sejamos, portanto, transparentes, leais e sinceros na oração que dirigimos, para que se harmonizem com as forças superiores da vida. Pai de infinita bondade, querido Jesus, amigo incomparável das nossas vidas, agradecemos a oportunidade da manhã, a reunião
que nos proporcionará a reflexão em torno das questões espirituais da vida, convites para a nossa transformação, tendo em vista o prolongamento da vida no tempo e a fim de podermos retornar à espiritualidade em melhores condições do que aquelas quando aqui chegamos. Dá-nos ânimo, força, coragem para o enfrentamento das nossas vicissitudes, mas sobretudo dos nossos hábitos ainda aquém dos valores éticos e nobres mais elevados. Mestre querido, pensamos em todos quantos sofrem nos dois planos da vida, mais próximos ou distantes de nós, são todos nossos irmãos. E necessitados também do teu acompanhamento, para que a jornada de cada um se transforme numa esteira iluminada pelos bons pensamentos e pelas boas ações, a fim de se afastarem da retaguarda da vida aqueles que ainda se comprazem com o mal, porque todos estamos destinados ao bem, à perfeição. Assim, Senhor, pedimos-te que a cada um possas estender as tuas mãos misericordiosas, o teu amor. Lembramos, Senhor, os mais frágeis, as crianças, os jovens, os idosos. Recordamos os toxicodependentes, os suicidas. Lembramos ainda aqueles com dificuldades de natureza material, apesar dos esforços. Debatem-se, Senhor, com provas ou resgates dificílimas e, sobretudo, no período em que a humanidade enfrenta tão grave resgate, acompanha, Senhor, todos quantos se encontram deste lado doentes, mas também aqueles que perderam familiares, desesperados pela partida inesperada. E esses mesmos, os que partiram, surpreendidos, desejamos que os acolhas a todos, Senhor, e que os ampares na espiritualidade, facultando-lhes coragem, ânimo, para prosseguir. Afinal, a nossa permanência na Terra é precária, breve, diante da eternidade da vida. Mas, lamentavelmente, as nossas ilusões e a ausência de reflexão sobre tão importante tema fica aquém daquilo que deveria ser o nosso interesse, para nos prepararmos tão bem quanto possível para o retorno inevitável. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigado. A mensagem do trabalho, a mensagem introdutória. Nunca se fez tão importante a recomendação, este comentário, esta passagem sobre o homem de bem, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Deposita fé em Deus, o homem de bem, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão, razão porque se lhe submete à vontade em todas as coisas.
sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores e decepções são provas ou expiações e aceita-as sem murmurar. Neste pequeno trecho, neste comentário breve, está incerto aquilo que são as estruturas da fé. Não da fé da crença comum, como se tratasse de uma opção meramente passageira em que transitamos de um para o outro lado, confundindo de facto a fé porque ela é muito mais do que o interesse mundano. E, portanto, aqui nós falamos dos princípios, da estrutura da confiança irrestrita em Deus. E porquê? Porque nós já sabemos que somos espíritos imortais e que, portanto, a nossa permanência na Terra será sempre precária. E não sabemos a hora da partida. Já temos o bilhete comprado, está reservado, só não sabemos é a hora da partida. Isto mudam sempre as agulhas, mudam os horários, mas a verdade é que há de chegar a nossa hora e nós não sabemos qual é. Então, preparemos-nos. E o que é que significa preparar-nos? É refletir exatamente sobre essa matéria. Quem sou? O que sou? De onde venho? Porque estou aqui e para onde vou? E como é que eu quero ir? Em que condições é que quero ir? Isto significa que o destino está nas nossas mãos. E, acima de tudo, aqui está, digamos que, resumidamente, aquilo que devem ser os parâmetros, os princípios, a estrutura da nossa fé relativamente a Deus. E, às vezes, nós confundimos a fé em Deus, a fé divina, com a fé nos homens, a fé dos homens. Porque quando frequentamos determinada religião, incompatibilizamos com A, enfim, por qualquer razão, com A ou com B, e mudamos de religião porque o padre, ou o pastor, ou o palestrante não era do nosso agrado, ou não nos atendia, enfim, todos os caprichos, por aí adiante. Então nós mudamos de religião convencidos que na outra Deus vai estar mais atento e mais condescendente connosco do que na anterior. Portanto, o mundo, permitam-me assim, o universo, a vida, transportamo-la a nós. E por isso, onde quer que estejamos, nós estamos felizes ou infelizes. Porque é dentro de nós, é em nós que reside essa condição. Portanto, não vale a pena fugirmos de nós mesmos. Certo? Muito bem. Então, nós hoje o nosso trabalho vai incidir sobre este tema do livro Atitudes Renovadas, que é pensamento e bem-estar. Contrariamente ao que eu lhe disse agora. Pensamento e bem-estar. Com isso. Então, pensamento e bem-estar. A força dinâmica geradora e sustentadora do universo é o divino pensamento. Esta é uma matéria, esta e algumas outras, que os espíritos não responderam, porque aqueles que assessoravam o próprio Kardec não souberam explicar qual era a natureza de Deus, a natureza divina. Recordam-se com certeza que o próprio Jesus, entre os apóstolos, falava muito do Pai, e que o Pai que era bom, que era infinita misericórdia, por aí adiante. E os apóstolos, naturalmente, humanos, também como nós, perguntaram: mas tu falas tanto do Pai, nós queríamos conhecer o Pai. E ele disse que quem me vê a mim, vê o Pai. Essa expressão foi aquela que confundiu e ainda confunde várias religiões, pensando que Jesus é Deus exatamente porque se intitula como tal. Não. Ele
era a expressão, a melhor expressão que ele tinha para que os apóstolos compreendessem e entendessem, mas também que procurassem nele, no seu comportamento, nas suas ideias, nas suas ações, a natureza divina, que era a bondade em grau absoluto. Então, por isso é que aqui a força dinâmica geradora, o espírito aqui de John Joyce, porque os espíritos, pelo facto de serem espíritos, nem todos, naturalmente, têm os mesmos conhecimentos que os que estão, porque tudo obedece a graus de desenvolvimento, e naturalmente que os que estão mais elevados, por comparação com Jesus, por exemplo, relativamente a outros, como nós, naturalmente que terá conhecimentos que nós não podemos ter ainda. E não temos pela nossa estrutura espiritual, porque nós, diante da escala evolutiva, nós ainda estamos praticamente no segundo degrau da escala evolutiva. Portanto, comparado com esses espíritos, esses sim têm conhecimento, mas eles também não podem estabelecer qualquer analogia, qualquer comparação, porque as nossas referências são muito efêmeras, materiais e pouco espiritualizadas. E os nossos conhecimentos são, de facto, muito tenues ainda. E por isso, ela diz aqui que essa força geradora é o divino pensamento. Portanto, é o que está na gênese da vida. Da vida com o V grande, maiúsculo. Portanto, tudo o que é vida que pulsa no universo, no cosmos, sem fim, ilimitado, é a presença divina que ela exprime aqui como divino pensamento. Através do pensamento, o ser humano expressa-se por intermédio de complexas engrenagens que se estruturam em linguagens variadas e ações realizadoras. E é muito interessante aqui já esta comparação, porque, em primeiro lugar, ela, no primeiro parágrafo, ela faz referência ao divino pensamento, que é gerador e mantedor da vida no universo, mas depois, logo a seguir, fala aqui da força do pensamento humano, que é o que também está na gênese das nossas ações. Mas como nós somos, nas palavras de Jesus, deuses, naturalmente, porquê? Porque a nossa origem está ali, no divino pensamento. Ora, nós herdamos do divino pensamento essa força, o pensamento. E o que é? O pensamento é a expressão do espírito. E o que é o espírito? Também os espíritos, estes da codificação, não nos souberam dizer. Eles só definiram que o espírito era uma centelha eletromagnética que se reveste de uma matéria dúctil, maleável, e que através do pensamento, há espíritos que através do pensamento conseguem moldar essa estrutura que nós chamamos de perispírito. Quer dizer de peri, que vem do latim, que é peri, que envolve o espírito. E é uma matéria dúctil. E, portanto, ela está sujeita à força do pensamento. Tirando essa matéria que envolve o espírito, o que é que nós podemos ver no espírito? É tão somente um foco. Um foco. Mas é aí que reside essa estrutura. Nós não sabemos qual é a estrutura do espírito e o que é, forçosamente, o pensamento. Só sabemos que o pensamento é uma expressão do próprio espírito. Ora, veja-se que nós herdamos do pensamento divino esse poder e esse atributo que é o de pensar. O de pensar. Então, quer dizer que o nosso pensamento está na gênese de tudo aquilo que são as nossas ações. Vamos ver mais adiante. Bem pensar é a elevada forma de viver. Porquê? Porque estando o pensamento, ou melhor, o pensamento sendo gerado na intimidade do espírito, a sua qualidade reflete desde logo sobre
o próprio espírito e sobre a estrutura que o envolve, a condição, a qualidade desse pensamento. Então, quando o pensamento é bom, quando nós esforçamos-nos para gerar bons pensamentos, às vezes há maus pensamentos que surgem e nós esforçamos-nos para substituí-los por outros, melhores. Quando isso acontece, estamos a falar do homem de bem. Vejam que desde a mensagem introdutória de Emmanuel à mensagem introdutória do trabalho, estamos focados no pensamento porque é uma força poderosíssima. Ora, nós somos, o espírito é como se fosse uma central geradora de energia. E quando expele, quando liberta essa energia, que é o pensamento, mas também depois os sentimentos. Mas o pensamento é o que disciplina o espírito, que orienta o espírito para os seus comportamentos. Então, quando o espírito liberta um pensamento, que qualidade é o nosso pensamento? Portanto, todos nós sabemos estabelecer fronteiras entre o bem e o mal, entre os bons pensamentos e os bons sentimentos. E então, porquê é que eu devo ter bons pensamentos em todas as circunstâncias, ao invés dos maus? Porque eu abracei o conceito do homem de bem, que confia em Deus. E, portanto, todas as vicissitudes, todos os transtornos, provas, resgates, que são, de facto, perturbadores e que me acontecem, eu que sou um homem de fé, que acredito, creio em Deus, no seu poder e nas razões daquilo que me acontece, que não estando na vida presente, há de estar na vida pretérita, então eu estou a gerar bons pensamentos. Porquê? Porque eu já sei que a vida se prolonga para além da morte. E se eu não sinto, por força da matéria física, ainda os efeitos desse pensamento, mas eu senti-los-ei após o desencarne, quando o espírito se libertar do corpo, porque o corpo é a matéria densa que tolhe a liberdade e a sensibilidade do espírito. Mas, desde já, nós podemos, de facto, estabelecer esse padrão de comportamento. Portanto, bem pensar é a elevada forma de viver. E começa já a influenciar na nossa saúde. Certo? Ora, reparem que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu como a doença do século XXI, a depressão. O que é a depressão? A depressão é a consequência dos maus pensamentos, maus, aqui, perdoem-me a expressão, mas para percebermos melhor, eu ponho entre comas, os maus pensamentos que subsistem e que nós subestimamos. Então, os maus pensamentos, porque são de tristeza, são de desilusão, são de frustração. Porquê? Porque todos nós temos a nosso respeito, eu pelo menos tenho, que sou a melhor pessoa do mundo, não sou? Já vi que não sou. Mas podem dizer o contrário, que eu não me importo. Porque para mim, eu tenho que sou boa pessoa, muito boa pessoa. Eu não digo mal de mim a ninguém, mas sou muito boa pessoa. Então, tudo aquilo de mal que me acontece, se eu sou boa pessoa, porquê é que não havia de acontecer? E eu não tolero que isso me aconteça. Não tolero. Eu posso até não exprimir, muitas das vezes, que alguém tenha uma atitude incorreta comigo. Posso não dizer, não ser franco, leal, mas acovardo-me. Mas é só uma expressão pacífica, mas é exterior. Porque interiormente é uma bilha de gás que está prestes a explodir. E todas estas reações, quando o nosso orgulho está a um nível um bocado elevado, sempre que nos beliscam, nós estamos a acumular essa energia, essa potência dentro de nós, essa força dentro de nós, que acaba por gerar desequilíbrio nas engrenagens do espírito.
do sistema nervoso, do sistema psíquico, do sistema mental. E acontece que essa estrutura mental e psíquica é muito delicada. E se persistimos, o que é que acontece? Caímos em depressão, cujos níveis variam ao infinito. Depois, o retorno é sempre muito complicado. E como não há nem destes motores novos à venda aí, se fosse um motor novo, a gente ia aí uma oficina qualquer, a referência é esta aqui, era esta. Comprávamos um novo e substituíamos por este, mas não dá. Não dá. Então, estes problemas ainda podem passar para uma vida seguinte. Podem passar para uma vida. Quer dizer, nós podemos desencarnar doentes, permanecer doentes e reencarnar doentes. Por isso é que a vigilância sobre aquilo que nós pensamos, porque ele está na gênese dos nossos comportamentos depois e dos nossos sentimentos, é fundamental. Alguma dúvida? Não há? Se houver dúvida, faça um favor, um comentário a respeito do tema. Por isso, bem pensar é a elevada forma de viver. Quando nós estamos a orar, o que é que estamos a fazer? A pensar. Só estamos a dirigir os nossos pensamentos para Deus, para essa força superior em que acreditamos. E quando estamos a orar, em princípio, é para fazer o bem. Ora, já está provado cientificamente, aqui também já existem grupos de oração que estão vinculados aos hospitais para auxiliar os doentes que ali surgem. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso já é muito vulgar. E porquê? Porque já está cientificamente provado que os pacientes recobram mais rapidamente e mais satisfatoriamente no pós-operatório, quando estão nos hospitais. Então, é o bem pensar. Ora, quando isto acontece para os outros, quem emite esses pensamentos, naturalmente, é o primeiro beneficiado. E porquê? Porque ele próprio é a fonte geradora dessa energia. O que quer dizer que nós não podemos gerar bons pensamentos se não tivermos também o que é, que está na gênese disso, o caráter, que é o conjunto de defeitos e virtudes que nós ainda possuímos, que é depois o que atribui a qualidade atónica aos pensamentos que emitimos. Ora bem, vamos adiante. De acordo com o teor vibratório do pensamento bom, regular, mau ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Não sei se já deram conta, por exemplo, que há pessoas que não têm maus pensamentos. Mas têm maus, no sentido literal do termo. Mas têm pensamentos de muita tristeza. Já lidaram com pessoas com depressão, por exemplo. Qual é o tipo de pensamento da pessoa? É um pensamento de tristeza, de frustração, sistémico, negativo, de tal sorte que eu não posso estar ali muito tempo ao pé daquela pessoa, porque senão também fico doido. Não é? Então, reparem o que é o não só escutar, mas estamos também num intercâmbio vibratório e de pensamento, de energias, de pensamento e vibratório. Então, tudo isto não há como enganar. Não há como enganar. Se nós vemos alguém que sistematicamente os seus pensamentos, as suas expressões são de natureza inferior, estamos a receber a informação da qualidade do nosso interlocutor. É o que está na gênese disso. Certo? Concordam? Muito bem. Então, o mesmo é válido para nós. Pois nós também é mesmo, mas se nós não nos esforçamos em ter bons pensamentos, não é? Nós às vezes estamos sozinhos em casa, a ligar a televisão
aparece não sei quem, aparece, lá está aquele outra vez, eu sozinho em casa, pronto, lá está aquele outra vez. E somos capazes de fazer logo ali uma palestra contra a pessoa que aparece na televisão, por isto, por aquilo, por aquilo outro. Nunca ouvimos mais gordo ou mais magro, a não ser na televisão. Mas nós temos uma opinião muito forte a respeito dele. E porquê? Porque nós não conseguimos sequer estar calados. Não conseguimos pensar que este ou aquele assunto não é da nossa natureza e conseguir ver o aspecto positivo das coisas. Ora, quando isto é sistemático, nós estamos, em qualquer circunstância, muitas das vezes, costuma-se dizer, falamos sem pensar. Estamos a reagir às circunstâncias, o que é mau. Portanto, em razão disso, cada qual vive num mundo edificado pelo seu pensamento. Ora, se esse pensamento, essa fonte geradora do pensamento, porque o pensamento é palpável. O pensamento é palpável. Eu, se estiver a pensar, oferecer uma flor a alguém, eu penso, concentro-me e materializo essa flor espiritualmente. Mas se eu pensar mal, também isso acontece. Onde é que nós temos prova disso? Nos trabalhos de assistência espiritual da Casa Espírita, os chamados trabalhos de desobsessão, em que estamos a lidar com os espíritos. Então, usamos muito o pensamento no intercâmbio, no diálogo, na ação, junto dos espíritos em aflição. Ora, assim acontece também do lado de lá. Muitas das vezes nós estamos aqui no centro, aqui por exemplo, nas nossas palestras, e os espíritos que nos tutelam apresentam-se e vão de pessoa em pessoa para amparar, para impor as suas mãos, envolvê-lo em boas energias, enfim, atenuar-lhes as dores, o incómodo, a perturbação que eventualmente sintam, por aí adiante. E também eles materializam essas formas, muitas das vezes são flores, outras vezes são pétalas de flores perfumadas, por aí adiante. E quem tem sensibilidade ou visão espiritual, mediúnica, consegue ver e detectar esses detalhes. No trabalho da ciência espiritual, nós usamos muito o pensamento e os próprios espíritos, nossos interlocutores, manifestam esses fenómenos. Então, isto é só para dizer que o pensamento é uma força poderosa. Uma força poderosa. Que, apesar das aparências. Ora, cada um vive dentro do seu mundo próprio. Ora, é como se eu estivesse dentro de uma tina, e essa tina é formada pelas energias que o meu espírito gera. Ora, se eu sou um espírito tendencialmente negativo, depressivo, por aí adiante, toda aquela energia é uma energia pérfida. E é aí que eu estou mergulhado. Quando o contrário também é verdade. Embora nos encontremos todos na mesma comunidade, vinculados ou não por laços consanguíneos, diferimos razoavelmente pelos conteúdos mentais que produzimos e exteriorizamos. Então, apesar de fazermos parte muitas das vezes de determinada família ou comunidade, mas sobretudo família consanguínea, o espírito não depende do espírito. É independente. Aquilo que os nossos ancestrais nos facultam é o corpo físico e nós, assim também, subsequentemente. O espírito é independente. Ora, acontece por vezes que dentro da mesma família, educados da mesma maneira, há pessoas em grau de evolução moral diferente, apesar disso. Onde está a diferença? É exatamente no espírito que não dependem uns dos outros e que cada um transporta o seu património e reúnem-se naquele clã familiar e, naturalmente, cada um depois pensa e age de acordo com aquilo que é o seu caráter. E por isso é que os temperamentos, os caráteres são tão diversificados no seio da família. Mas é muito parecido com o avô. O pai normalmente orgulha-se muito do filho. Sai mesmo a mim. Sai mesmo a mim. Mas nós só herdamos as parecenças físicas.
não herdamos o caráter. Pode ser, seja coincidente, parecido, mas não é uma herança. Certo? Muito bem. Se houver alguma dúvida, coloquem-na, por favor. Graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar daquele que o cultiva, assim como para aqueles que o cercam. Portanto, é como se fosse uma luz que se acendesse e toda a gente à volta fica iluminada e fica beneficiada com esse esforço. Quando ocorre o contrário, em que o indivíduo se permita construções mentais doentias, perversas e insensatas, tomba nos despenhadeiros emocionais, conduzindo lixo psíquico que se transforma em toxinas destruidoras. Ora, mas ainda outra vantagem que há da criatura que pensa bem, que se esforça por pensar bem e agir bem, é que essa energia que ele liberta, uma energia positiva, luminosa, é também um meio de defesa para o seu próprio espírito. Então, ele está envolvido por essa energia, todo ele envolvido, como se tratasse de uma redoma, é uma redoma energética e que o protege das investidas dos espíritos inferiores. Então, é como se fosse um escudo invisível em que se defende, serve para rechaçar os efeitos dos maus pensamentos, que são dardos, aqueles que eventualmente tenham inveja, ciúme, enfim, por qualquer forma desejam maltratar outra criatura e não o atingem, apesar dos esforços. Porquê? Porque o bem sobrepõe-se e é vitorioso em qualquer parte do universo. E é o nosso melhor advogado. Porque nós sequer precisamos de fugir. Ele não tem acesso, não nos conseguem tocar e fazer qualquer mal. Porque se não fosse assim, isto andava tudo de roldão. Quer dizer, à vontade de cada um. Mas não. Também há essa energia que é fundamental, que é importante. Ora, então, o bem sobrepõe-se sempre ao mal. E nunca o mal ao bem. Quando eu estou sujeito à influência de terceiros e sinto, de facto, essas influências, então é porque eu ainda não fiz todo o trabalho de aprimoramento que devo fazer. Ou, pelo menos, empenhar-me. Não é? Diga. Então, quando assim acontece, se nós sentimos essa influência, então é porque nós não estamos a fazer o melhor de nós. E esse é um trabalho que nós devemos fazer e ter em linha de conta que também por isso o bem é sempre uma proteção que adquirimos. Portanto, cada comportamento mental possui o seu correspondente emocional, que culmina em somatização específica. Alguém sabe traduzir ali aquilo? Interpretar ali o que é que significa aquilo? Ora, eu vou-me afastar, que é para não atrapalhar. Sou muito opaco. O que é que significa ali aquilo? Sabe? Olha, eu não vejo bem. Diga. Os nossos comportamentos, portanto, traduzem-se em emoções. E se essas emoções, se forem boas, claro que o nosso físico, não só o físico, estaremos muito mais saudáveis. Como o contrário, se for um comportamento menos adequado, também vai corresponder emoções, porque o nosso comportamento é o resultado da nossa emoção e depois vai se somatizar no físico, correspondendo, digamos, doenças e etc. Não é? Não, o pensamento é sempre Sim, o que está na gente. A emoção resulta do pensamento. Mas vejam o que é que diz aqui. Culmina, o que é que significa somatização?
é a materialização. No físico. Então significa que muitas das doenças que nós temos no corpo físico, resultam do nosso comportamento mental. Do nosso comportamento mental. Então, digamos que se o nosso comportamento mental for positivo, saudável, alegre, feliz, então significa que nós teremos resultados. Não estamos a falar da lei de causa e efeito. Mesmo nessas circunstâncias, aquilo que estava inicialmente previsto para acontecer pode ser atenuado ou anulado em função do comportamento mental e da ação do indivíduo. Quer dizer, quando há transformação para melhor. Então significa que a lei de causa e efeito não é fatalista. Nós fomos criados e estamos destinados ao bem. Então, e porquê é que o mal acontece? Por nossa vontade, por desvios comportamentais. Certo? Então, quando para nós que já temos esta noção, quando nós estivermos a tratar de algum problema de saúde, tenhamos em linha de conta que o medicamento que estamos a tomar vai fazer maior ou menor efeito de acordo com o nosso comportamento mental, a nossa estrutura energética e vibratória. Está bem? Muito bem. Então, em baixo, pensamento e saúde são, portanto, termos da mesma equação da vida. Isto significa que o nosso destino está nas nossas mãos. Quer dizer, o destino imediato. Nós podemos abrandar ou podemos agravar. A verdade é esta. A dor tem por perspectiva fazer mudar o refratário. Um indivíduo que sistematicamente vem trilhando os caminhos do mal. Alguma dúvida? Já vamos sair daqui todos já estamos todos a pensar bem, não é? Toda a obra tem início no pensamento que se responsabiliza pela criação a ser transformada em realidade. Ora, quando às vezes nos surge o pensamento, nós temos que pesar que tipo de pensamento é que nós temos. Qual é o seu teor, a sua qualidade. E depois agir em conformidade. Como ninguém saudável vive sem pensar, portanto, ninguém nasce saudável, a saúde tem, digamos assim, a sua explicação, a sua natureza e exige o seu esforço. O ideal é que se opte pela forma eficaz e positiva em favor das suas construções morais. É aqui que bate o ponto. Então, é esse o nosso dever, é de conhecer aquilo que é conhecer o nosso caráter e procurar, com empenho, mudar o que não está bem para que possamos passar a estar melhor. Aquele que não tem bons pensamentos são maus os que possui, pois não há qualquer tipo de neutralidade porque a mente nada elege. Quer dizer que ou temos bons pensamentos ou temos maus pensamentos. Não há meio termo. Eu não penso mal. Não. Se não pensa bem, pensa mal. Porquê? Porque nós pensamos continuamente. A preferência pelos pensamentos perturbadores tem a sua origem nos hábitos doentios enraizados, que procedem das experiências anteriores, quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos. Então, aquilo que é o nosso património do passado, que acumulamos, ele, nesta vida, naturalmente, nós agimos ou reagimos de acordo com aquilo que é o nosso património, que se foi acumulando no passado. Mas também temos virtudes, porque conseguimos conquistar virtudes também.
estas ou aquelas, compete-nos a cada um individualmente avaliar, mas aqui falando dessa reação, como às vezes é costume ouvirmos, eu digo tudo o que vem, que eu tenho o coração próximo da boca. Eu digo logo tudo. Ora, o mau pensamento é mau, não é natural, porque se nós somos portadores de um património do passado que herdamos, que é nosso, que está no inconsciente mais profundo, mas que faz e marca a sua presença. É ele que reflete o nosso caráter. Reparem que nós podemos estar a ser educados num lar com os melhores princípios, os melhores exemplos, e contudo os nossos comportamentos e os nossos pensamentos, as nossas ações são diametralmente opostos àquilo que os nossos educadores nos ensinam. Sabem disso, não é verdade? Ora, porquê? Se nós fôssemos uma tela em branco, quando nascemos, então era fácil absorver aquilo que os pais e os educadores nos ensinavam. Então, e porquê é que, apesar desses esforços, há filhos que são o contrário daquilo que os pais ensinam e outros aprendem com relativa facilidade e até o seu comportamento não gera qualquer conflito, até são alvo de admiração. Onde é que isso está? É o património do passado. Porquê? Porque o espírito, desde que sai das mãos do Criador, do tal divino pensamento, este que é gerado, jamais vai desaparecer. Então, nós vimos vida após vida, e esses comportamentos que vamos construindo, agindo e vamos assimilando, é um património que se vai acumulando. Ora, então, todos nós, quantos estamos na Terra, salvo raríssimas exceções, somos pessoas fortemente comprometidas com o passado. Portanto, é natural que nós tenhamos, vez por outra, um mau pensamento. Às vezes, quando alguém nos faz alguma coisa que de facto nos sentimos injustos, a nossa tentativa é de reagir. Mas se somos pessoas ponderadas, sensatas, mas esta é uma ação natural, uma reação natural. Agora, onde é que está o segredo? É quando a pessoa é ou não é sensata. Dizer, não, eu não posso ter este comportamento ou este pensamento. Não, senhor. Então, o que é que eu devo fazer? Devo fazer isto, aquilo e aquilo outro. Que são esses valores em que eu acredito. Ora, isto significa que, estando vigilante sobre estas reações automáticas, porque é o meu inconsciente profundo a reagir, acontece que o nosso comportamento recente, agora, vai paulatinamente substituir aquilo que são as manchas do caráter do passado, que acumulamos no passado. E aos poucos, o bem que se sobrepõe sempre ao mal acabará por atenuar ou anular essa acumulação e o mau caráter começa paulatinamente a dar lugar ao bom caráter. Então, não nos admiremos se tivermos, de facto, essa reação. Agora, o que temos é que nos controlar. Em vez de explodir, reagir automaticamente, é pensar, ponderar antes e de acordo, pesar bem, e depois agir em consonância com esses padrões, com esses valores. E é tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Portanto, nós temos esse acúmulo do passado e, como tal, temos o dever de o superar. A necessidade imperiosa de se renovar impõe-se-lhe como condição indispensável para a conquista da harmonia em favor da existência saudável. Portanto, nós fomos criados para ser felizes, para sermos felizes. E estamos irremediavelmente destinados à perfeição. E nós, à medida que fomos crescendo, que fomos amadurecendo, sob o ponto de vista espiritual,
fomos ganhando autonomia. Fomos ganhando autonomia. E, portanto, todos nós sabemos pesar, diferenciar aquilo que é o bem do mal. Há pessoas na Terra que não têm ainda essas condições. Estão num processo evolutivo mais atrasado que nós. Contudo, nós já estando mais adiantados, temos melhores condições para trabalharmos aquilo que é o nosso caráter. Separar o bem do mal. Então, reparem que isto é também fundamental perceber que nós estamos irremediavelmente destinados ao bem. E quando nós postergamos, quando atrasamos, quando ignoramos esta realidade, o que é que nos vai impulsionar para diante e para o alto? É a dor. É a dor. Então, quando a dor chega, nós simplesmente perguntamos o que é preciso fazer. Recordam-se que, na passagem dos Atos dos Apóstolos, não é do Evangelho, mas dos Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, que ia todo ufano, orgulhoso, à Síria, de Jerusalém para a Síria, para prender os cristãos, a meio do caminho aparece-lhe Jesus. E ele ficou cego em cima da montada. Reparem que ele saiu de Jerusalém com aquele objetivo rodeado de soldados. E a meio do trajeto surge Jesus em espírito. Ele viu Jesus e provocou-lhe uma cegueira. E ele ficou chocado. Aquele fenómeno foi para o chamar à razão, para dizer, afinal de contas, isto sou eu já a fazer os meus comentários, nas entrelinhas entendemos. Afinal de contas, tu não és tão forte como aparentas. Também te aninhas. De tal sorte que ele disse, agora vais à casa, vais à rua direita de Damasco e lá encontrarás Ananias que te tratará conforme falarei com ele e ele tratar-te-á. E ele não discutiu mais. Ele não discutiu mais. E porquê? O choque foi de tal forma vibrante e bom, no bom sentido do termo, mas ele nunca pensou que sem qualquer outra circunstância que seria normal, o cavalo assustar-se, alguém empurrá-lo, não. Ele caiu do cavalo cego com a imagem de Jesus que lhe apareceu. E ele imediatamente desceu à terra, como se costuma dizer. Ora, é a dor é que nos impele e que nos põe, de facto, no devido lugar, se afinal de contas eu vou sofrer por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Porque quando nós chegamos ao lado de lá, a vida é autêntica, é real. Então eu vou sofrer por toda a realidade, por toda a eternidade? Não. Será que há alternativa? Será que há outro caminho? E todo este despertamento é fruto da dor. Porque muitos de nós não aprendem senão pela dor. Não é verdade? Então, repare-se, quem é a responsabilidade da dor? Se nós fomos criados para sermos felizes e sermos perfeitos e estarmos comprometidos permanentemente com o bem, então porquê é que a dor acontece? De quem é a responsabilidade? É minha. Porquê? Porque eu estou a conduzir a minha vida noutro sentido. E, portanto, desde que as leis divinas e a sua obra estão todas elas caracterizadas pelo bem. Sempre que há um desvio, esse desvio opõe-se ao bem e, como tal, reflete-se aí o quê? Reflete-se aí o comportamento contrário àquilo que são os princípios da obra divina. E, portanto, somos os... Alexandre, a nossa mudança do homem velho para o homem novo tem que ser racional, mas também emocional. Porque muitas vezes nós fazemos a mudança racional e metemos o problema debaixo do tapete. Não, quando é racional, e deve ser, de facto, deve ser racional, a resolução das questões, a pessoa tem que o encarar de frente. Não é fugir dele, é encarar de frente.
Se não for racional, a questão que quando se usa a razão para atender qualquer questão é: este objeto é assim. Como é que este objeto é feito? Racionalmente, eu tenho que ir à procura de matéria-prima, da execução das peças, depois como é que elas se montam, até a energia que alimenta, por aí fora. Portanto, a razão está a tentar compreender toda a construção, a origem, a construção deste aparelho. Deve ser assim como o meu problema. Porquê é que eu estou a sofrer isto? Provavelmente por aquilo, por aquilo. Agora, se eu vou esconder, eu não estou a usar a razão. Eu estou a fugir da razão. Porque é aparentemente cómodo, não me quero esforçar, e no fundo, porquê? Porque está na gênese do espírito o conhecimento que eu tenho que mudar. Nós sabemos que temos que ser bons. O que muitas das vezes é que nós alimentamos-nos num círculo vicioso, alimentamos-nos da própria condição doentia. Há muitas pessoas que se alimentam do capricho, que estão doentes, por exemplo, e gostam que todas as pessoas estejam à volta delas, digamos que a atender esse capricho, essa ilusão, e ela não consegue gerar, não consegue usar a razão e gerar pensamentos libertadores. Então está dependente daquilo que é dos seus caprichos e daquilo que é o comportamento de outros que o suportam, de razões externas. A solução é interna. Então, se eu estou doente, se eu estou com esta prova, esta ou aquela, é porque eu mereço. Eu não sei qual é a origem do problema de imediato, mas, voltando ali àquele excerto do Evangelho, do homem de bem, eu confio em Deus, porque Deus é justo, Deus é bom, e como tal, se eu tenho que enfrentar esta prova, alguma razão há. Portanto, como é que eu devo agora superar isso? É aceitar. E viver de forma saudável, com pensamentos positivos. Aceitar. Resignação, é isso que é a palavra correta. Então, para que se efetive a tentativa faz mistério a elaboração de um código de bem proceder dentro do eixo ego-self em perfeita sintonia. Portanto, este eixo na linguagem, no conhecimento da psicologia, o ego representa aquilo que é a nossa vida, o presente, o consciente, e o self, o inconsciente. Ora, o self, o inconsciente, acaba por vir sempre à tona, é aquilo que marca a nossa personalidade, e o ego, a razão, é perceber esse self, esse comportamento que surge, que emerge, para dizer, não, isto não está correto, eu não vou agir assim, vou agir assado. E, portanto, aos poucos, o ego, aos poucos, consegue superar o self por força da razão e dos bons propósitos que o animam. Não se permita a fixações mentais infelizes que prosseguem mesmo após o abandono do corpo físico pela imposição da morte. Portanto, a morte não transforma nada, só ficamos sem o corpo. De resto, seguimos adiante para o lado de lá, plenamente conscientes, na posse de virtudes e defeitos. E como tal, a existir. E jamais desaparecemos. Então, se nós queremos, de facto, chegar saudáveis, mais saudáveis de lá de lá, esse exercício tem que ser iniciado já, nesta existência. Cada qual desperta no além-túmulo com as reflexões que lhe enfeitaram a marcha, com as ideias que mantiveram durante a existência. Portanto, os maus pensamentos e os bons pensamentos permanecerão tal qual, vícios, virtudes, tudo. Não muda nada. Começa a mudar a partir do momento em que eu me empenho nessa mudança. Aprenda a cultivar pensamentos edificantes para que alimentem a casa mental de bênçãos insuperáveis. Quando puder utilizar essa força com sabedoria e proveito, transformá-la numa alavanca tão poderosa que será fácil
mover o mundo. Certo? Por isso é que Jesus dizia que aos apóstolos que poderia, com fé, se tiveres fé como um grão de mostarda, que é exatamente isso que aqui está, resumido, direis àquela montanha, passa daqui para acolá e ela passará. Alguma dúvida que tenha restado? Vamos concluir o nosso trabalho então. Está bem? E muito ânimo e muita coragem. De novo, agora, mais concentrados em Jesus, o ambiente que nos envolve é um ambiente saudável, que penetra fundo na alma e nos alivia o peso das dores, das dificuldades que sentimos, as dificuldades anímicas. Pai de infinita bondade, agradecemos estes momentos em que nos foi permitido refletir e trabalhar em conjunto para melhor e para maior enriquecimento nosso, que a doutrina espírita nos faculta, perspectivando, Senhor, o trabalho de renovação que nos é necessário fazer. Lembramos os nossos compromissos e as nossas responsabilidades com a vida. Inspira-nos no momento de maior dificuldade, quando estivermos para reagir intempestivamente, possam os teus mensageiros auxiliar-nos para refletirmos e superarmos as dificuldades que são nossas. Envolve, Senhor, todos quantos sofrem nos dois lados da vida. Lembramos familiares e amigos, aqueles que se encontram em dificuldades e aqueles que partiram, mas também para a humanidade. Abraços em muitos setores com dificuldades acrescidas. Envolvemos todo o planeta, Senhor, num abraço fraterno, para que a vida sinta a nossa solidariedade e o desejo de partilha dos sentimentos elevados que nutrimos por tudo e por cada um. Muito obrigado.